Amigos energéticos, sejam bem-vindos ao canal do Vetor Elétrico. Nosso trabalho sempre conta com vocês, não é? Vamos repetir, vocês já sabem, likes, as famosas curtições, os comentários, as inscrições, as perguntas, não é isso? É o que nos ajuda a seguir na nossa trilha. Contamos com vocês sempre. Sejam bem-vindos hoje, como sempre foram bem-vindos. No vídeo passado nós falamos sobre, principalmente, algumas perguntas, depois eu conferi. Nós chegamos a 14 perguntas, foram sendo lançadas aleatoriamente. Como eu disse para vocês, eu não tinha copiado nada, não tinha nada nas mãos, nada, melhor dizendo, nada em alguma folha de papel. E tive que olhar realmente o vídeo, como eu disse. Olhei o vídeo e não é que nós fizemos 14 perguntas. É uma verdadeira prova, uma verdadeira avaliação, mas é uma avaliação amigável. É apenas para que a gente concorde e a gente confirme, ratifique aquilo que naturalmente os nossos amigos energéticos sabem, que é recursos energéticos, não é isso? Hoje, o assunto principal, ou quer dizer, o outro assunto, aqui não tem assunto principal, todos os assuntos são principais. E nós temos um vídeo com direitos autorais, lógico, né? Foi feito, é um vídeo institucional da empresa, foi feito na época da construção da empresa, na época da construção da usina, da primeira usina, da grande usina da América Latina e do mundo na época, no governo de Juscelino Kubitschek, a primeira usina de grande porte do Brasil, da América Latina e do mundo. Aqui no Brasil foi a primeira usina da estatal Furnas. Foi um pedido de muitos energéticos. E como a gente procura sempre atender, procuramos esse vídeo na nossa biblioteca e conseguimos e vamos tentar passá-lo para vocês sem problemas, né? É um vídeo antigo, né? Já foi copiado muitas vezes, usamos muito esse vídeo para aulas no centro de treinamento da empresa, da estatal referida. Então pode ser que não tenha aquela qualidade dos vídeos de hoje, né? Que qualquer celular de boa qualidade hoje faz vídeo de grande nitidez, não é? De grande performance de som, imagem, etc, né? Isso aí foi feito ainda com câmeras enormes, né? Sob a voz de um locutor conhecido da época que fazia jornal, fazia a locução de jornais que antecediam o início de fios nos cinemas brasileiros. Canal 100, esse locutor que fazia a locução desse jornal. Então ele foi também o responsável pela locução deste vídeo institucional da empresa, sobre a qual vamos falar daqui a pouco. Como prometemos, e assisti o vídeo, copiei as perguntas e vamos agora, sem decorar, né? Lógico, vamos resolver juntos com os nossos amigos energéticos as perguntas que foram feitas no vídeo passado. Vamos lá então? Preparados? A primeira pergunta é: o que são recursos energéticos? São todos aqueles dispostos em um território, no caso um país, que servem para ser transformados quando não podem ser usados no seu formato original, como são colocados pelo Deus Natureza. Eles são transformados através de tecnologia, através da inteligência humana, em outro tipo de energia para ser usado pelos homens, pelo ser humano, certo? Então, esses são os recursos energéticos, né? Que o país tem, um território tem, um estado tem, não é? Que isso, inclusive, é sinônimo
do seu desenvolvimento, os seus recursos energéticos, certo? Os recursos energéticos renováveis são aqueles que a natureza repõe para o uso humano ou na natureza própria, se o homem não usar, mas ela repõe em curto espaço de tempo. O que é curto espaço de tempo? É compatível com a vida humana. O homem normalmente não vive um século. Então, os recursos energéticos renováveis são aqueles que são colocados de volta na natureza depois de transformados. Eles são colocados de volta pelo Deus Natureza, na natureza, e o homem ainda pode continuar usando. O que significa recurso energético não renovável? Aí é o contrário. É aquele que a natureza demora muito tempo para repor, que para nós seria impossível de reutilizar. Pode ser que a natureza o recoloque, mas não em prazo viável para o uso da humanidade. Como o petróleo, por exemplo, né? O urânio, são recursos energéticos não renováveis. Renováveis, vento, sol, água, não é? O que é matéria-prima? Como o nome está dizendo, vem de latim, prima, primeiro. Então, matéria-prima é a matéria básica, é a que você encontra na forma bruta na natureza, certo? Por exemplo, um diamante. Um diamante é uma matéria-prima. É usada pela sociedade que gosta de luz, luxo e brilho, é usada depois de transformada em brilhante. Até nem sei por que eu usei esse conceito, porque eu acho o diamante, para a maioria da humanidade, é uma coisa inútil. O diamante só é útil para quem tem dinheiro para jogar fora. Ou um carpinteiro que usa, um marceneiro que usa um pedacinho, uma lasquinha dele para cortar vidro. E algumas outras utilidades assim que o ser humano podia muito bem passar sem ele, né? Mas tudo bem. Tem o pessoal que gosta de andar com ele nos pulsos, nos pescoços e tal, e fica muito caro, né, porque é raro, né? Então o bruto é o diamante, depois de transformado, né, que se transforma no brilhante mesmo, né, que fica reluzente, aí se chama brilhante. Mas nós podemos usar também o petróleo, os hidrocarbonetos como matéria-prima. Matéria-prima bruta, é do jeito que é encontrado na natureza. Depois é transformado em diesel, né, em gasolina, né, e por aí graxa, óleo, graxa lubrificante, o óleo arrefecedor é aquele que lubrifica e ao mesmo tempo baixa o calor das máquinas girantes, certo? Qual recurso a usina eólica usa para produzir eletricidade? Ora, a usina eólica usa o vento, né? E é de Eolus, o deus do vento, e daí veio a energia eólica, quer dizer, a energia do vento, que vento, Eolo, né? O deus dos ventos, vem de Eolo. É renovável? Não, o vento é renovável, lógico, enquanto existe o planeta, pelo menos do jeito que está, o vento existe, né? Derivado, produzido pelos gradientes térmicos. Não é isso? Então, a usina termoelétrica usa que tipo de combustível para produzir eletricidade? A usina termoelétrica pode usar carvão, porque termo é de calor, então a eletricidade produzida com calor. Então pode usar carvão, pode usar lenha, pode usar petróleo, pode usar óleo diesel, filóil e pode usar urânio, né? Que o urânio enriquecido numa usina termonuclear também produz calor, né? E através desse calor é que é gerado vapor em alta pressão, que gira a turbina, que gira o gerador, que produz energia elétrica, certo? Então, a usina termoelétrica usa qualquer um desses combustíveis. A UHE, que é a usina hidroelétrica, usa que tipo de combustível para produzir eletricidade? Meus amigos energéticos, usa a água. Usa a força da água que, da posição potencial, passa para a cinética e cria movimento nas turbinas e nos geradores para produzir energia elétrica. É a força da água. Então, a usina hidroelétrica usa a água. E aí pergunta, a água é um recurso energético renovável ou não renovável? Bom, enquanto nós cuidarmos bem da nossa parte, que é quase tudo,
Nós temos a obrigação de cuidar do planeta, então nós temos a obrigação de cuidar das fontes de água, das nascentes. Enquanto nós estivermos cuidando bem, nós teremos o ciclo perene da água, de chuva, etc, etc. Então a água é um recurso renovável, desde que bem cuidada. O que significa a sigla PCH? PCH significa Pequena Central Hidroelétrica. É aquela que tem potência de até 30 megawatts. O que significa a sigla UTE? Acabamos de falar lá em cima. Usina Termoelétrica. O que significa a sigla UHE? Significa Usina Hidroelétrica. O que é a usina undielétrica? Qual o seu combustível? A usina undielétrica é aquela que produz eletricidade através do movimento das ondas do mar. E o seu combustível, está falado, é a onda, a própria onda do mar. Não é nem a água, é a onda mesmo. Se tiver água parada, não tem onda, então não tem jeito de produzir energia elétrica na usina undielétrica. Tem que ser o movimento das ondas. A maré pode ser usada para produzir energia elétrica? Pode. O movimento das marés, a ida e vinda das marés, das águas nas marés, são utilizadas, aproveitadas por usinas chamadas de maremotriz para produzir energia elétrica. Aí pergunta se as ondas do mar podem ser usadas para produzir energia elétrica. Como nós já falamos, adiantamos lá quando falamos da usina elétrica, sim, as ondas do mar podem ser usadas para produzir energia elétrica. Muito bem, meus amigos, então vamos ao nosso vídeo que originalmente tem o nome de Luz, Energia, Progresso. Ao contemplar esta perspectiva, atento nas seguintes palavras do presidente Kubitschek, Furnas prova que o Brasil já se coloca para lá do subdesenvolvimento. Será a maior usina da América Latina e uma das maiores do mundo. A margem desse empreendimento que desafia os... Espero que o som esteja surgiu em menos de 2 anos uma cidade com bom cerca de para 100 vocês, mil habitantes. esteja audível. Todas as legítimas necessidades educacionais, religiosas, sanitárias e sociais aí estão atendidas gratuitamente para todos os que trabalham neste monumento da engenharia moderna. Colocada em rápido contato aéreo com os centros mais importantes, vivendo uma existência social completa, com as suas moradias confortáveis para técnicos e operários, suas boas praças de esporte, todo o acampamento das obras em Furnas é um primoroso modelo no gênero. O perfeito serviço médico hospitalar faz justiça à dignidade humana, pois aqui nada falta aos 4.000 operários que constroem uma das realizações transcendentes para a evolução da economia brasileira. E esta coletividade... De repente, um headphone ajuda bastante. É também um belo empreendimento. Durante a visita de uma das numerosas caravanas, o presidente da Central Elétrica de Furnas Sociedade Anônima, João Cotrim, disserta sobre as obras. O reservatório de Furnas, com capacidade para 24 bilhões de metros cúbicos, de muito beneficiará também a grande usina de Peixoto e mais 10 futuros aproveitamentos hidroelétricos no Rio Grande. Este manancial de grandioso destino do Brasil de amanhã. Rio Grande, rio épico, rio de força e de luz, rio de redenção. Os 3 maiores centros consumidores de energia elétrica do país formam um triângulo
cujos 3 vértices estão equidistantes do coração generoso de Furnas. O Rio de Janeiro, embora não diretamente ligado a Furnas, será por ela beneficiado por transferências de suprimento de força de outras usinas. São Paulo hoje é ligado. 200.000 quilowatts. O Rio de Janeiro é ligado a Minas, ligado a São Paulo, né? Nós temos o sistema interligado nacional. Assim o fantasma da estagnação industrial por falta de energia. Minas Gerais consumirá igualmente 600.000 quilowatts, indispensáveis ao seu progresso industrial e ao ritmo de crescimento do seu consumo de energia elétrica. Pulsando no âmago do Parque Industrial do Brasil, como núcleo de um supersistema elétrico interligado, Furnas será o fulcro da alavanca que movimenta a região Centro-Sul, consumidora esta de 80% da energia elétrica de todo o país. Com a eficiente colaboração das firmas brasileiras, europeias e norte-americanas, o planejamento e a construção de Furnas foram absolutamente exatos, precisos. Em um modelo reduzido da barragem, na escala de 1 por são feitos todos os ensaios das obras que se erguerão em caráter definitivo nas barrancas do Rio Grande. O modelo reduzido, construído no Laboratório de Hidráulica Experimental do Rio de Janeiro, é imprescindível a ensaios que representam alta segurança técnica. Além disso, alguns milhares de cruzeiros despendidos nele significam centenas de milhões economizados no local das obras. O comportamento do rio e dos canais fica sendo conhecido com uma série de experiências. As águas contam nesta barragem Mirim tudo o que se passará dentro de determinadas condições na barragem gigantesca do Rio Grande. Os pormenores são aqui executados com os recursos aparentemente recreativos da hidráulica experimental. Nada se improvisa em Furnas. Tudo minuciosamente anotado. Tudo previsto. A fim de que no futuro o Rio Grande, quando estiver concluído o seu aproveitamento, atinja uma capacidade geradora de 10 bilhões de cavalos. Mais do dobro da atual capacidade instalada existente no Brasil. Aí fala 10 milhões de cavalos, hoje a gente não usa mais isso, né? No Brasil usava CV, cavalo vapor, e americano usa até hoje, e nós passamos lá também HP, horsepower. Cerca de 14 quilômetros de comprimento, no fim do qual se constrói a barragem, uma das mais altas do mundo. Só que nas usinas usa watt, né? Que é capacidade elétrica, potência elétrica. Complexos problemas foram propostos pelas condições próprias do terreno. Seguidos desafios. A engenharia nacional conseguiu superá-los com essa beleza particular que emana das soluções tecnicamente perfeitas. Uma estratégia precisa elimina os erros. A batalha começou. A nossa capacidade técnica está empenhada nesta campanha extraordinária que fará surgir das nuvens de pó da vibração atual
Um reservatório que cobrirá uma área de 135 mil hectares. Quanto à potência, situa-se Furnas entre as primeiras do mundo, só existindo usinas maiores nos Estados Unidos, Canadá e União Soviética. Para desviar o rio foram escavados 2 túneis com uma extensão total de mais de 1,5 km. Esse túnel está passando o morro de um lado para o outro, certo? Por onde o rio vai ser desviado. A potência instalada no Brasil, de 3 para 8 milhões de quilowatts, a meta de energia elétrica do presidente Kubitschek eliminará de maneira definitiva um dos pontos graves de estrangulamento da economia nacional, a crise de energia. Furnas não é apenas mais uma grande obra do governo, é a eletrificação do Brasil, impedindo a paralisia das forças nascentes da nossa era industrial. Numa era em que as indústrias florescem em torno das bacias fluviais, o Brasil põe o melhor de suas esperanças no potencial hidroelétrico de seus rios. Este é o Rio Grande. Nas corredeiras de Furnas será construída a maior usina elétrica da América Latina e uma das maiores do mundo. O Rio Grande, depois de atravessar o sul de Minas, marca a divisa desse estado com o de São Paulo. Furnas constitui um dos maiores empreendimentos brasileiros no ramo. Grandes beneficiários do surto de progresso serão também os municípios da região. Um excepcional afluxo de igrejinha existe, mas esse acampamento aí todo existe. Muito transformado, mas existe. A região de Furnas é situada nas proximidades dos maiores centros de consumo elétrico, Rio, São Paulo, Belo Horizonte, onde o crescimento industrial exige sempre mais energia. Amanhã, a mecanização da lavoura valorizará os produtos da região pelo escoamento rápido, garantido através da autoestrada Hoje a água do Belo reservatório é Horizonte, muito São usada Paulo. para irrigação da lavoura. E foi criado, como vocês viram, uma pequena cidade onde não existia praticamente nada a Amanhã, não ser melhor fazendas, nível de lógico. vida para as famílias, com eletricidade abundante para uso doméstico e circulação facilitada por mais de 500 quilômetros de navegação fluvial ao longo do reservatório de Furnas. Melhorarão as pastagens e a pecuária sob processos produtivos. Isso aí é casa de cupim, né? Graciada aí. E pelas imensas possibilidades econômicas que irá inaugurar, Furnas vem despertando interesse até no exterior. Como sempre acontece em realizações análogas, o Vale dos Rios, que abastecerão o reservatório de Furnas, sentirá a transformação benéfica ocasionada por enorme massa d'água.
obra fundamental na industrialização da região centro-sul do país, a usina beneficiará 4 unidades da federação, num total de cerca de 800 municípios. As corredeiras de Furnas estão situadas no médio Rio Grande, num desfiladeiro de 350 metros de largura, com barrancos de mais de 100 metros de altura, extraordinariamente propício à construção de uma barragem. Vários locais de trabalho exigiram construções preparatórias de estradas, pontes, portos, vila operária, que por si sós importam em excelentes melhoramentos para a região. Muito próxima da barragem de Furnas, a cidade de Passos, toda asfaltada, bem iluminada, já recebeu o sopro renovador dos grandes empreendimentos hidroelétricos. Hoje ela tem cerca de 100 mil habitantes, 105 mil por aí. A barragem de Furnas terá 500 metros de largura e 120 de altura, desde o ponto mais baixo dos alicerces até a crista. O volume útil do reservatório será de 15 bilhões de metros cúbicos de água. Pra vocês terem uma ideia, 1 metro cúbico é uma piscina. Aquelas Esta infantis. visão atual das margens Lembra? de um reservatório em São Paulo permite-nos plástico pra antever criança, que o lá que tem será 1 o metro cúbico grande de água. lago São interior 1000 litros. criado por Furnas. A uma altitude de quase 800 metros, propiciará esplêndida oportunidade para o turismo. São Paulo será também grande beneficiário da eletricidade de Furnas. O Rio de Janeiro situa-se aproximadamente a 1 hora de voo da grande usina mineira. Seus efeitos chegarão até o litoral. Belo Horizonte, a grande capital montanhesa, com seu grande centro metalúrgico, receberá o bafejo desse poderoso propulsor do progresso, a eletricidade. Furnas é um passo avante na aspiração de todos os brasileiros. Fazer do Brasil uma grande potência industrial. E abrirá as portas para a descentralização da indústria no país. A energia farta da região Centro-Sul lançará frente nova no programa da indústria pesada, além de impedir que muitas outras iniciativas menores desapareçam em sua infância. As fabulosas reservas minerais do Estado têm um encontro marcado com a expansão do parque hidroelétrico. Nos rios que movimentam as suas fábricas, está o esplendor de um dos países mais ricos do mundo em potencial hidroelétrico. Centenas de novas indústrias receberão o impulso vital de Furnas. Para assegurar a expansão de sua indústria e a impressionante evolução do seu progresso, tão bem representado por sua jovem e graciosa capital, o Estado de Minas Gerais, tal como São Paulo e Rio, espera com ansiedade a conclusão do gigantesco empreendimento. Antigamente, os rios eram apenas estradas que caminham.
Agora, porém, com o aproveitamento da energia hidráulica, os rios passaram a ser a força preciosa que o homem dominou, a fim de modificar a face da terra. E assim, se vai transformando o Brasil, país privilegiado por seus caudais imensos. As incalculáveis possibilidades de desenvolvimento que a construção de Furnas virá aumentar, farão expandir em futuro próximo a industrialização que levará a todo mundo uma afirmação da capacidade do povo brasileiro. Então, gente, nós tivemos o cuidado de escolher esse vídeo para colocar para vocês, porque ele mostra o esforço humano, o esforço tecnológico, o esforço financeiro para construir uma usina. Essa usina, como o narrador falou, 10 milhões de cavalos, é que usava cavalo vapor, a mecânica usava cavalo vapor, que era CV brasileiro, e usava também HP, horsepower, que ainda usa até hoje, né? Os carros têm tantos HPs, não sei o que, motor tem tantos HPs, que tem um equivalente em watts, 736 e 746 megawatts, 736 o CV, 746 o HP. Na usina hidrelétrica, praticamente não se usa isso, a não ser em serviços paralelos que são usados numa usina, como compressores e outras máquinas que pode ter HP. Mas a usina em si, ela usa watt, certo? Essa usina em particular, ela tem 1.216 megawatts. Então você multiplica por milhão, por mil, aliás, e você vai ter watt. 1.216.000 watts. Ou, na verdade, quilowatts, né? Que é de 1.000 e 1.000. Na verdade, era 1 milhão mesmo. De 1.016 megawatts para watts, você tem que multiplicar por milhão. Então é o seguinte, independentemente disso, das unidades, porque nós falamos o seguinte, o filme realmente é da época. Furnas, ela foi criada em 28 de fevereiro de 1957. A primeira usina, a primeira turbina dessa usina que nós vimos nesse vídeo passou a operar comercialmente em 1963. Olha só, então o filme foi feito muito antes, porque ainda não mostrou ela funcionando. Aquelas imagens de reservatórios, de vertedouros, tomada d'água, jusante, montante, foi feito de outras usinas, porque na época que a usina de Furnas foi construída, a usina de Peixotos já existia, porque era da CPFL, que era da Anforp, American Foreign, que era uma empresa americana, e ela, para se fazer de brasileira, colocou CPFL, né, como dona de Peixotos, né? Na verdade era uma usina de propriedade americana, que depois Furnas comprou, porque iria fazer parte do sistema que ela iria montar, como montou depois. Então a usina de Peixotos fazia parte disso, aí ela foi praticamente obrigada a comprar e começou, ou melhor, mudou o nome, rebatizou de usina Mascarenhas de Moraes. Hoje Peixotos é chamado de Mascarenhas de Moraes. Então ali deve ter algumas imagens dela, que já existia. Ao contrário das outras, tipo Estreito, Porto Colômbia, Marimbondo, né, Itumbiara, Corumbá, elas não existiam, tá? Tanto que quando o presidente Castelo Branco veio inaugurar Furnas, que quem foi engraçado, né? O idealizador foi Juscelino Kubitschek, quem inaugurou foi um general, um militar, né, depois do golpe militar de 64, né, aí veio inaugurar Furnas aqui, foi outro presidente, o militar, passou onde hoje é Estreito e lançou a pedra fundamental da usina hidrelétrica de Estreito, que hoje tem o nome de um ex-diretor de Furnas, né? Luiz Carlos Barreto,
hoje chama Luiz Carlos Barreto, era estreito, né, que fica entre Minas e São Paulo, também no Rio Grande. Né? Porque esse rio, como eu já falei para vocês, ele nasce lá na divisa de Minas Gerais com o Rio de Janeiro e atravessa o estado de Minas Gerais inteiro e vai lá adiante separar Minas e São Paulo, que é mais ou menos por ali que está Estreito. Então, o Estreito, a pedra fundamental de Estreito, foi lançada na vinda do então presidente para inaugurar a Furnas, lançou a pedra fundamental do começo da usina de Estreito. Ou seja, o Juscelino criou a central elétrica de Furnas, que seria só essa usina. Depois viu que não daria mais para o Brasil crescer tecnologicamente, industrialmente, precisaria de muito mais energia do que apenas de Furnas. Então ele teve a ideia do colar de usinas no Rio Grande. Então logo antes de ser inaugurada a Furnas, foi lançada a pedra fundamental da usina hidrelétrica de Luiz Carlos Barreto, ex-Estreito, né? E daí foram construindo o resto. Aí comprou Peixoto, aí já seriam duas feitas, né, inaugurada, uma com pedra fundamental lançada, e daí para frente realmente se construiu um colar de usinas. Né? Furnas foi a primeira. Nós temos a esclarecer o seguinte: nós queremos mostrar toda a grandeza de um projeto que hoje está sendo entregue. É esse ponto que eu queria chegar, certo? O tanto que você investiu tecnologicamente, de impostos dos brasileiros todos, de todos nós, dinheiro, tempo, sacrifício humano, morreu gente na construção, praticamente impossível. Né? Eu quero saber ainda da notícia de uma usina de grande porte que não tenha morrido alguém, que não tenha se ferido alguém. Tá? É um serviço extremamente perigoso, alta tecnologia, mas muito perigoso porque mexe com a natureza. Vocês viram, mexe com pedra, máquina pesada, etc. Mexe com concreto, né? Mexe com coisas grandes, mexe com muita gente. É difícil coordenar um canteiro de obra dessa magnitude. Né? Aqui, onde eu moro, nas usinas todas, né? Onde foi construída a usina, praticamente foi construída uma cidade do lado. Uma pequena cidade. Quem construiu? Uma estatal. Teve todo esse esforço, todo esse dinheiro despendido, todo esse sacrifício humano e tecnológico, tanto dinheiro, tanto tempo, para agora simplesmente, se alguém, 2 ou 3, decidem entregar para o setor privado, que na ocasião nada fez. Né? E até hoje não faz, não constrói. Deveria construir usina. Constrói usina, ele não tem dinheiro. Constrói usina, vai ser dono de uma usina. Tá? E claro, desde que a água continue sendo controlada pelo Estado e não comprar uma usina e ser dono do reservatório, ser dono do fluxo da água. Tá bem? Era essa a nossa intenção ao mostrar esse vídeo. Tá? Espero que tenha gostado. Vamos tentar melhorar o som dele de alguma forma, ou então coloque um headphone, né? Porque é um filme antigo realmente. Né? Espero que tenham gostado. E sejam bem-vindos. Obrigado pela atenção, obrigado por estarem aqui com a gente, participando dessa história. Né? Tem muita gente. Procurem saber quem são os barrageiros. Eles são quase anônimos, ninguém fala em barrageiro, fulano de tal, seu Zé Benedito, seu Zé Raimundo, o Manel das Quantas. Quem é ele? Um famoso barrageiro. Não, pouca gente fala. Eram os caras que entregavam praticamente a vida deles na construção de usinas, de barragens, de grandes barragens. Eles saíam de uma e iam para outras. Eles eram barrageiros profissionais, acostumados a passar dificuldade, inclusive porque não tinham luxo, porque eles chegavam na frente. Não tinha nada, absolutamente nada no local. O canteiro de obras estava sendo construído. O acampamento para morar também estava sendo construído. Andavam de caminhão, né? Enfrentavam filas enormes para pegar o bandejão, para pegar o rango, né? Filas enormes para dormir, fila para tomar banho, fila para trabalhar, fila para deixar de trabalhar. Enfim, esses caras são heróis, são os barrageiros. Procurem saber quem são os barrageiros. Técnicos, operadores, engenheiros, etc., que são os heróis das construções desses grandes empreendimentos, principalmente os barrageiros. Eles são a base de tudo. Tá certo? Sejam bem-vindos. Obrigado por terem participado. Não esqueçam de comentar, de dar likes. Vamos à meta de 200 logo, logo. Conto com vocês. Contamos com vocês. Né? Por isso, compartilhem e chamem pessoas para participar com a gente dessa história.
Tudo bem? Conto com vocês, me despeço por hora. Até o próximo vídeo. Eu aguardo vocês. Até o próximo.